Pessoal, hoje o papo vai ser sobre ilustração com o nosso diretor de arte sênior, o senhor Nicolas Binotto, que ainda não chegou, está atrasado para variar. Então a gente vai falar um pouco de como começar a carreira, de onde nasceu a paixão dele, como a gente consegue evoluir. Lembrando sempre que é a nossa opinião, é a opinião dele em cima do assunto. Não tem certo e errado, tá? Então, não é um curso e não é uma regra a ser seguida. Menino Nicolas, conseguiu entrar. E aí, Tá bem, difícil a beleza? inclusão digital hoje? Oi? Tá difícil a inclusão digital? Cara, eu acho que eu cheguei na terceira idade já. Entendi. Não Tô sabe com mais uns apertar 26 aceitar anos. e participar. Não, tá difícil aqui. Esses dias pra trás eu tive Muito bom. que chamar um cara mais novo pra me ensinar a trocar o perfil do Instagram, mano. Tá nesse nível É agora. importante, por isso que é importante contratar gente jovem no time, para ensinar a gente a mexer Exatamente. na tecnologia. É bem por aí mesmo, mano. Bem por aí. Bom, pessoal, esse é o Nicolas Binotto, nosso diretor de arte sênior. Também faz algumas ilustrações aí, bem mais ou menos, tá? E a gente convidou ele hoje para falar um pouco sobre a visão dele de ilustração, como começar, enfim. Mas, Nicolas, acho que antes de tudo, quando começou toda essa sua história aí de ilustração? Cara, acho que começou como muita gente começa, né? Que é rabiscando na parede e deixando a mãe maluca. Eu comecei rabiscando na parede e desenhando o tempo todo. Tipo, começou com Dragon Ball, né? Quem é da época assistindo Dragon Ball e falando, mano, e se o Goku tivesse um cabelão comprido? Antes de saber o Super Saiyajin 3, né? Eu falava, vou desenhar aqui, vou rabiscar. A gente faz aquele rascunho péssimo, aquele Goku de Chernobyl. E no final você vai evoluindo e fui indo atrás das coisas, fui cada vez pegando amor mais na coisa, tá ligado? Foi Ou uma seja, coisa desde gradativa, assim. pequeno, já começou desenhando desde pequeno e nunca mais parou. É por aí. Eu comecei desde pequeno e fui ficando compulsivo. Hoje em dia eu sempre ando com um caderninho no bolso. É, vou fazer alguma reunião que eu não tenho que ficar ativo, eu tô desenhando, tô conversando no bar, tô desenhando. E se eu fico um tempinho, a mão começa até a tremer um pouco, assim, é bem normal esse tipo de coisa. Da hora, da hora. E Foi isso te um ajudou na sua bagulho. carreira de direção de arte, não? Quando você foi escolher, Cara, né, direção de arte, design, as coisas isso influenciou ou não? ah, eu acho que indiretamente tudo acabou ficando muito ligado, sabe? Porque gostava muito de desenhar e ficava desenhando bastante. Aí quando eu fui fazer o ensino médio, eu acabei encontrando o curso de CV da escola técnica. Aí eu fiz o Comunicação Visual, que é esse curso dentro da ETEC. Lá já tinha muita coisa de design, de criação, fui tendo um contato maior com fotografia, com a parte mais artística mesmo, da parte de desenho, né? E fui criando amor na coisa. Depois que eu saí da ETEC, aí eu já sabia que eu queria fazer design. Falei, não, eu gosto de desenho e eu quero fazer design. E na época eu queria ser diretor de arte, era o meu sonho ser diretor de arte, porque como eu vim interior, tipo, o diretor de arte era o ápice da profissão. Assim. Você fala, nossa, o cara que é diretor de arte ele é muito bom. Eu falei, eu quero ser um diretor de arte. Então eu fui para design, fui tendo contato com criação, e aí uma coisa vai levando a outra. Você vai fazer um trabalho de ilustração aqui em um KV, em uma coisa que você vai fazer para um cliente. Você vai buscar uma referência que é uma coisa artística de algum museu, de alguma coisa, de um street art. E quando no final você vê que está tudo ligado. Então, hoje em dia a ilustração para mim uma terapia mais ou menos, mas também é uma vírgula mental. Então, tipo, eu estou fazendo um trabalho aqui e eu estou começando a me sentir travado. Vou desenhar um pouco, vou pensar um pouco mais em desenho nessa coisa e vai fazendo uma bagunça muito boa. É Muito bem bom, esse o muito bom. caminho. E, cara, me diz uma coisa, né? Quando você começou, né? Por onde você começou, assim, se você pudesse olhar para o passado, assim, e falar, poxa, hoje eu vou montar um curso de ilustração, como você falaria para as pessoas começarem? Cara, é até engraçado você falar isso porque muitas pessoas que passam na minha mesa no trabalho ou que acaba me encontrando em algum lugar e eu estou rabiscando, a pessoa fala,
Ah, é meu sonho desenhar. Ah, eu não tenho talento para isso, eu nunca comecei, não sei o quê. Eu sempre falo, mano, você tem que começar começando. Tipo, você tem Começar que do começo. você tem que pegar um papel, um lápis e começar a desenhar, porque é, eu brinco muito que desenho é exercício. Tipo, você não vai conseguir correr uma maratona na sua primeira vez que você sai para correr na frente da sua casa. Então, é a mesma coisa com desenho. Você vai desenhando, 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 entendendo mais o processo da coisa e você vai evoluindo. Hoje em dia, quem quer começar, né, de novo, quem quer, eu quero começar a desenhar, eu já falo, cara, procura algum cursinho de desenho ou vê alguns canais no YouTube que tem muito disso. Só que você tem que ver e começar a olhar as coisas de forma diferente. Eu demorei muito para conseguir absorver isso, porque eu desenhava Dragon Ball da minha cabeça. Eu desenhava as coisas que eu pensava da minha mente. Então, depois de um tempo, eu fui entendendo que eu tinha que aprender a olhar as coisas de outra forma. Por exemplo, você vai olhar você vai olhar um celular. Você não vai olhar o celular, você vai olhar as linhas ou a sombra que fazem a forma do celular. É uma viagem quase filosófica da coisa que você tem que começar a treinar esse olho. E um curso, uma coisa assim, acaba ajudando muitas pessoas. Então, se eu fosse começar a desenhar, tipo, hoje eu não desenho nada, eu vou começar de novo. Eu ia começar com algum curso, lendo algum livro, vendo algumas coisas no YouTube para reforçar essa visão de artista, né? Essa visão do que é o que diferencia muito quem faz desenho realista, por exemplo, é o cara que ele não vai você olha ele desenhando um olho, mas o cara não está desenhando um olho, ele está desenhando várias linhas, sombras e manchas e cores que formam o olho. Então, para ele não é um olho, é uma bagunça só que faz isso. Essa é a parte mais difícil, Entendi. assim, eu acho. Então, basicamente, o melhor a gente começar é desconstruir um pouco, né? Então, olhar para as coisas como estruturas e formas desconstruídas que juntas constroem alguma coisa a mais, para depois entrar no detalhamento na referência. E acaba sendo é muito desconstruir mesmo, como você falou. O cara, você tem que Sua voz sumiu. começar a ver as... Oi? Tá ouvindo agora? Alô? Tá me Alô? ouvindo? Alô? Alô? Ficou Eu tô te mudo. ouvindo, você tá me ouvindo? Não dá para ouvir você. Só um minutinho. E aí, você tá me ouvindo? Então tá bom, acho que deve ter. Desculpa, pessoal, um pequeno problema técnico. O Nicolas deve Falhas ter apertado o técnicas, falhas botão de técnicas. volume sem querer. Aí, ó, a gente começou falando sobre inclusão digital, tá vendo? Continuo não te ouvindo, cara. Tá muito baixo. Que estranho. Eu consigo te ouvir. Aí, o pessoal tá ouvindo, ó. Eu acho que ia ser alguma coisa do seu celular, Patrick. Pera aí, gente. Vou Alô? pegar um fone. Falhas técnicas, hein, gente? Ó, vou aproveitar que o Patrick saiu, eu vou falar algumas perguntas que fizeram aqui rapidinho, tá? A Mirella Marins mandou: você prefere desenhar no papel ou no PC? Cara, eu vim do papel, Nicolas? desenho. Oi? Tô respondendo umas perguntas, Patrick, aqui. Cara, quase não tô te ouvindo. Consegue me ouvir agora? Pera aí, gente. Só um minutinho. Deixa o Patrick aí pensando um pouco. Eu desenhei muito no papel por muito tempo, tá, Mirella? E hoje em dia eu tô migrando pro iPad, fazendo arte digital. Eu gosto muito do papel porque tem toda a sensação do papel, a caneta, mas hoje em dia a arte digital é muito importante para você aparecer muito e conseguir crescer mesmo profissionalmente nessa área. Então, do ponto de vista meu, né? Porque eu também tenho mais contato com o digital. Então, eu estou migrando mais para o PC e usando o iPad. O iPad tá conseguindo ter o melhor dos dois mundos para mim, pelo menos.
Patrick, tá conseguindo? Patrick teve falhas técnicas aqui, hein? Tropeçaram no cabo. Inspirado. Cara, a inspiração vem de várias coisas, né? Tipo, eu normalmente, para me manter inspirado, desenhando, eu tento muitas vezes interagir com as pessoas que eu tenho ao redor, pedir desafios para as pessoas e consumir muita coisa. Então, você sempre consome jogos e filmes, etc. E você vai criando um repertório e isso vai te inspirando. Então, isso faz muita parte do processo. Mas depois eu acho que eu explico um pouco melhor do processo criativo que a gente faz aqui. Patrick, melhorou Voltei. aí? Agora eu consigo te ouvir de novo, sei lá por quê. Você chegou a responder as perguntas do pessoal ou não? Tô respondendo. Respondi da Mirella e respondi da Moving Consulting. E tem o Ferraz perguntou aqui: o Procreate é um bom caminho para quem está começando ou o papel é melhor? Acho que está interligado com a pergunta da Mirella, né? Isso, o Dimension Art também fez a mesma pergunta. Se ele devia começar pelo papel ou já no digital. Cara, se você for fazer um curso ou algo do tipo, eles vão pedir para você começar no papel. Porque o papel ele vai você vai conseguir sentir um pouco mais e você vai ter alguns desafios para você entender a visão de desenho. A arte digital é legal você começar quando você busca mais a pintura. E isso é uma coisa mais. É meio cinzento o caminho entre a pintura e o desenho, porque os dois andam juntos, mas a visão de uma pintura às vezes não é a mesma visão de um desenho, a estrutura deles é diferente. Então, depende muito do que você quer fazer. Eu sou muito de mangá, o meu estilo de desenho é muito de mangá, é muito cartoon. Então, eu comecei pelo papel e eu me dei muito bem começando pelo papel. Agora, se você vai começar mais uma questão de, por exemplo, um sketch virtual, um concept art, uma pintura mesmo, você consegue aos poucos, acho melhor você começar pelo digital. Eu acho que. E no fim, para ser bem honesto mesmo, vai muito de você. Vai onde você se der melhor. Testa os dois e vê qual que tem mais a sua cara. Eu acho que é o melhor caminho, assim. Bacana. Cara, esse foi um negócio interessante, né? Você falou que o seu estilo é mais do mangá, e você começou, pelo visto, você começou ali no mangá, né? Pensando em quem está começando, faz sentido ela começar num estilo que ela se identifique, ou faz mais sentido começar numa coisa mais abstrata, por exemplo, sei lá, vou começar desenhando objetos, vou começar desenhando pessoas, animais, cenários, independente do estilo. Cara, eu acho que anda tudo muito junto, vamos dizer assim. Você não vai acordar um dia e falar, meu, esse é meu estilo. Ah, eu acordei e, meu, vou ter um estilo amanhã. Então, assim, tudo anda muito junto. Você vai, enquanto você está fazendo o processo de aprender a desenhar, você vai copiar muito desenho, você vai desenhar coisas que você está observando. E aos poucos você vai testando essas coisas. E às vezes você vai fazer um desenho de um vaso e você vai olhar para ele e falar, meu, e se eu fizesse de novo, só que com uma linha mais grossa, ou com uma cor diferente, ou com um estilo diferente de sombra. Então, e aos poucos você vai sentindo, você vai fazendo e a sua mão vai meio que falando o que você quer fazer, porque o seu estilo é literalmente você. Então, por mais que você copie um desenho ou você comece estudando coisas que já estudando fotos, etc, você vai acabar colocando a sua mão nisso e arrumando o estilo. E aí depois é só você identificar isso e ir evoluindo, tá? Eu acho que é Entendi. o caminho assim mais natural. E Bacana. quando você quiser E aí, focar cara, no estilo, você acaba. pode falar, acaba.
Pode falar. Não, eu falo, quando você tá afim mais de focar em um estilo, fala, meu, eu já consigo ter uma visão de desenho, eu já faço que eu já consigo fazer o que eu quero de certa forma, mas eu sinto que essa arte não é minha, eu sinto que eu ainda tenho que evoluir. A melhor caminho para você fazer isso é você começar a absorver todo tipo de conteúdo que você puder. Tipo, começa a jogar um videogame, começa a assistir um filme, começa a ir ao museu, começa a ir em coisas de street art, começa a ler mangá, começa a ler história em quadrinhos, começa a assistir Cartoon Network, que é uma profusão de estilo, que é maravilhoso. E isso vai te dando norte do que você gosta, o que você não gosta. E que nem eu falei antes, é muito exercício. Então você vai falar, eu quero esse estilo, eu quero mais ou menos isso, e aí você vai se exercitar muito e fazer sua mão doer muito. Bem Mais ou menos por bacana. aí. A Vitória mandou uma pergunta aqui no chat, que é, quando o cliente diz o projeto para você, né? Quando o cliente está... Lembrando daquele, quando a gente fez os 5 anos da Moving, quando o cliente fala o projeto para você, você consegue ter a ideia só de ouvir ele falar ou não? Você precisa buscar referência, você precisa entender a referência dele. Assim, hoje em dia, né, como eu tenho alguns anos de design, de criação, quando o papo começa a rolar, você já vai formando uma ideia na cabeça. Você vai tendo uma ideia na sua cabeça. Só que às vezes essa ideia na sua cabeça não está certa. Então, você tem que, mesmo que você já tenha o seu norte, onde você quer ir, você tem que fazer o caminho do processo criativo de referência, de entender o objetivo do cliente com aquilo, o que o cara quer passar, o que você quer passar com aquilo e qual é o objetivo final. Essa peça vai ser uma peça para ser vendida, vai ser uma peça de decoração, vai ser uma peça que o cara vai colocar na parede dele, vai ser uma peça que ele vai dar para alguém. Qual a emoção que você quer passar com essa arte? O que você pretende fazer? Tudo isso vai entrar no seu processo criativo e você vai fazer esse caminho de buscar referências, entender o que você quer passar. E às vezes você vai entender que o seu estilo atual talvez não se encaixe nessa peça. Então, ou você acaba adaptando o seu estilo para um estilo mais comercial, porque pode acontecer, ou você pode até fazer uma collab com alguém, chamar aquele amigo que tem uma mão um pouco mais pesada, ou mais solto, falar, cara, eu tenho um job aqui para fazer, eu acho que tem tudo sua cara, mas eu queria participar também. Então você faz uma collab com ele, ele faz a pintura, você faz o lettering, e vocês vão brincando, e no fim você vê que sai um projeto muito autêntico. Então, você já tem uma ideia, mas você tem que aproveitar essa ideia como uma base para você crescer a mais ainda, e não você levar isso para frente ao pé da letra. Eu acho que é mais construtivo. Bem bacana. Cara, hoje está chovendo pergunta, cara. Que não perguntaram na live de endomarketing, estão perguntando hoje. Isso é muito bom. Desenho é Cara, legal, desenho é divertido. quais são as principais referências para desenho? Quais as suas principais referências para desenho? Cara, eu tenho alguns artistas chaves que eu sigo, que, assim, eu sou péssimo de nome, pessoal, mas, assim, eu tenho uma galera chave que eu sigo que tem um estilo muito próximo do que eu quero fazer, então eu sempre acabo seguindo eles. Mas o segredo é você entrar no DeviantArt, entrar no Pinterest e você olhar muita gente. Tipo, hoje em dia eu sigo muitas coisas de mangá, porque eu gosto muito de mangá e meu estilo tá cada vez indo mais para mangá e arte digital de personagens. Eu sou muito de personagem, muito de concept art, então eu gosto muito desse caminho. Então eu acabo seguindo sempre isso. Eu tento me manter referenciado, né? Eu fico, tô no metrô, eu vou ler um mangá. Eu tô bobeando aqui, eu vou olhar o Instagram de um artista que eu conheço. Então, essa é uma parte muito importante. Você não deixar a referência para o momento da referência. Você sempre se manter rodeado disso. Você está sempre vendo o tempo todo, você está sempre lendo mangá, sempre seguindo aquele artista legal. Porque às vezes essa inspiração vai vir no momento que você não espera. Às vezes você guarda aquela inspiração, putz, eu vi aquela arte do cara que eu gosto e um dia eu vou usar isso. Aí quando vem o Jobs, fala, putz, teve aquela arte lá que o cara vai encaixar muito bem no que eu quero. Então... Nesse lado, ele entra muito com direção de arte, né? Aquela conversa que a gente teve outro dia até com o Rafa, de falar que design em si é quase um estilo de vida, né? Você acaba
Depois que você começa a trabalhar com design e direção de arte, você acaba olhando sempre com um olhar crítico para tudo e buscando inspiração artística em todos os lugares. Eu entendo que a ilustração é quase o mesmo caminho, um pouco mais direcionada. Exatamente. Eu tenho até uma história engraçada que eu tive com a minha esposa, logo que eu conheci ela, que eu quiser levar Ela ela tá na aí, viu? Pinacoteca. Cuidado pra não falar besteira que ela tá Eu olhando tô a live. sabendo. Já vi de olho aqui. Eu levei ela na Pinacoteca de São Paulo, e aí quando a gente tava olhando os quadros, ela, não, legal os quadros, da hora. E eu assim, não, amor, olha só como o cara passou o pincel, e olha, ele faz um pingo aqui pra fazer uma pessoa. E isso é um negócio que você vai acostumando. Hoje em dia é ela que fala isso pra mim. Ela, olha só como o cara fez isso aqui. Então, você vai acostumando com isso, você vai. Você começa. É o olhar de artista que eu falei lá no começo. Tipo, você vai criando isso e qualquer coisa vira referência, cara. Você vai jogar um jogo, você fica, nossa, olha como eles desenharam esse menu, olha como fizeram tal coisa. E tudo isso acaba servindo de base para você achar seu estilo e evoluir sua arte. Bem legal, bem legal. O Garcia fez uma pergunta aqui, meio atrevida, de quando você vai fazer uma ilustração dele. Ah, é o. E aí, eu tava pensando aqui, né? Os seus últimos projetos, a maioria deles, você tem feito quase que personagem de games, vamos dizer assim, né? Se a gente olhasse ali as suas últimas ilustrações que você fez aqui no horário do expediente, tem muita coisa que você olha assim e fala, nossa, ô Nicolas, isso viraria um personagem de game, né? E aí, aproveitando a pergunta do Garcia, queria fazer uma provocação assim, galera, quem quiser virar um personagem de game, deixa um comentário aí quando eu quero, que a gente vai pedir para o Nicolas ilustrar e depois a gente vai entregar para vocês. A Só gente não vai vai pedir. sortear, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vai sortear uma Tá sem ilustração. desenho, Então, não quem tem um quiser, pouco coloca um eu mais. quero aí, que o menino Pato Sem Pai vai mostrar para depois. E aí, Nicolas, uma coisa que é engraçado, né? Eu tentei desenhar várias vezes, confesso que não fui muito persistente, porque eu sempre me desmotivava, né? Eu sempre fui meio ansioso, meio acelerado, como todos sabem aqui dentro. Eu não conseguia ver o resultado rápido, né? Assim, eu comecei desenhando mangá também lá atrás, fui um pouco para o street art. Como você se manteve motivado? Assim, da onde você tirou força para continuar tentando? Ou já veio naturalmente e falou, nossa, eu acho que eu tenho dom para esse negócio aqui? Cara, eu tiro forças da força do ódio. Não, mentira. É assim, cara, é muito difícil, porque eu me cobro muito também, e quando você faz uma arte, um desenho, você tá pensando numa coisa. Você pensa, meu, eu quero fazer uma arte igual, sei lá, eu quero fazer uma arte igual o Picasso, eu quero fazer um cubismo igual ao Picasso. Você vai fazer, você não vai conseguir chegar nisso ainda, porque você não tá lá ainda. Mas isso faz parte do processo. Então, assim, você tem que aprender a observar suas vitórias. Quando você está começando a desenhar, você vai fazer algum curso, eles vão te mandar desenhar uma cadeira. E você vai ver a foto da cadeira e você fala, meu, eu faço uma cadeira. É um quadrado aqui, com várias coisinhas, e é fácil de fazer. Só que, quando você vai fazer a cadeira mesmo, você vai ver que não tá do jeito que você tá olhando para a cadeira. Só que você tem que entender assim, nesse desenho aqui, eu melhorei onde eu estava. Tipo, eu estava no ponto zero, eu fiz um pouco melhor. Se você fez um pouco melhor, você tem que identificar essa vitória sua e entender que isso faz parte. Você não vai chegar no ponto final de um dia para o outro. Então, é uma evolução. Então, assim, cada coisa que você conseguir evoluir, você tem que saber identificar essa vitória, identificar onde está se frustrando e usar isso para você saber o que estudar. Eu vivo me frustrando. Tipo, a cada 2 meses eu acho minha arte uma merda e eu resolvo fazer do zero as coisas. Pessoalmente, eu pego e eu volto pro básico. Eu volto a desenhar quadrado, círculo, cone e estudar a forma de novo. Porque isso me ajuda a identificar onde eu estou errando. Porque às vezes eu tô tão viciado no estilo que eu estou fazendo que eu começo a deformar isso e vou indo para um caminho que eu não quero. Então a melhor coisa que você faz é parar, identificar o que você não está querendo naquilo
rebobinar e refazer o caminho. E nisso você refaz o caminho. É igual Dark Souls. Quem joga Dark Souls, esses joguinhos aí de Souls-like, sabe? Você morre, mas você fica com seus itens. Então você fica só nesse vai e volta. Sempre o New Game Plus. Muito bom, muito bom. E aí, cara, pensando em evolução, assim, né? Eu sei que você falou que não encontra o estilo próprio tão fácil assim, mas para quem já está há um tempo desenhando, está começando, como você diria assim, cara, o melhor caminho para encontrar o seu próprio estilo? Cara, o melhor caminho para encontrar seu estilo é ter as suas referências bem marcadas. Assim, você sabe para onde você quer ir, você sabe os artistas que você admira. Você fala, meu, eu admiro esse cara, eu quero ser melhor que esse cara. Então, você vai estudar muito a arte dessa pessoa, você vai eu digo até assim, fazer uns estudos tentando imitar a arte da pessoa para você entender o caminho que ele fez, porque o cara chegou lá por um olhar dele. Então, se você conseguir fazer esse caminho de empatia e você entender o caminho que ele fez e como ele chegou naquilo, você vai chegando mais próximo do seu estilo. E aí você tem que pegar tudo isso que você faz, você tem que tentar desconstruir isso. Você vai desconstruir para construir ele de novo na sua cabeça. Então, por exemplo, você é um cara que gosta muito de Hora da Aventura ou de Steven Universe. Você fala, eu quero muito o estilo do Steven Universe. O que você vai fazer? Você vai fazer seu desenho, aí você vai olhar quem desenha Steven Universe, vai tentar copiar isso, entre aspas, copiar como estudo, e aí você fala, beleza, eu identifiquei que o Steven, ele faz o braço um pouco mais gordinho, ele faz o rosto mais arredondado. Então você vai identificar esses pontos e ver como isso se encaixa dentro do seu estilo. O seu estilo, ele é um Frankenstein de todas as referências que você tem e tudo que você admira. Então você vai pegando esses pontos e aos poucos você vai evoluindo e encontrando a sua mão nisso. Muito bom, então a gente está definindo aqui que o estilo de uma pessoa é um monstro de outras pessoas. Muito legal, você incentivou muito bem as pessoas agora. Aí, tô de volta. Agora sim, muito melhor. Tava falando aqui, então quer dizer que você está falando que o estilo de uma pessoa é tipo um monstrinho. Como o quê? Você está falando que o estilo, quando a pessoa encontra o estilo dela, é tipo um monstrinho de várias outras coisas. É quase o nosso monstrinho interior. Você vai Muito bom. identificando qual vai ser o tipo de chifrinho que ele vai ter, qual o formato dele. E isso vai muito do que você está absorvendo no dia a dia. O cara que quer achar o estilo dele, ele precisa estar rodeado de referência. É muito importante para ele entender o que ele quer fazer e rabiscar muito, porque esse é o tipo de coisa que ninguém vai conseguir passar para ele. Ele vai ter que sentar e fazer o rolê de desenhar o dia todo, rabiscando, até encontrar uma coisa que ele se identifique, tá ligado? É bem por aí. Entendi. E, cara, perguntaram aqui, o senhor Ferraz perguntou, cara, você já conseguiu ganhar dinheiro como ilustrador? Sem ser, né? Hoje você trabalha como diretor de arte, imagino que ao longo da sua carreira você deve ter usado a ilustração como apoio no seu trabalho diversas vezes. Mas você já chegou no nível de conseguir ganhar dinheiro como ilustrador, só ilustrador? Pegar um freela ou um projeto só de ilustração? Cara, já sim. O meu desenho ele é muito focado em personagem, então eu gosto muito de criar personagens e criar mundos. Então eu trabalho muito com commission. Então a galera vem aqui, o cara vem, pô, Nicão, eu tenho um personagem, sei lá, o cara joga um D&D, um RPG de mesa. Ele fala, meu, eu tenho um bárbaro que eu criei, mas eu não consigo ter a visão dele. Você consegue desenhar isso pra mim? Eu penso que ele tem o cabelo assim, a gente vai conversando. E esse cara, ele compra esse desenho meu e eu desenho. E ele fala, meu, beleza, esse é meu personagem. Então, eu trabalho muito com esse tipo de coisa. Já fiz alguns freelances para badge de jogos, para algumas coisas de freela mesmo, mas eu envolvi muito design nesse processo. Então, eu, eu, eu sou um ilustrador, mas eu não consigo sair muito do design. Eu acabo sempre trabalhando as duas coisas muito em conjunto, faz muito parte do meu processo e das entregas estar sempre junto.
E sempre que eu faço ilustração, eu faço design. Se eu faço design, eu tento colocar ilustração. Então é até difícil. Eu acho que a commission é a coisa mais... Mas assim, isso é só ilustração. Isso eu não trabalhei com design. E mesmo assim, eu ainda trabalho com design de roupa. Então, não tem como. E me diz, nesse meio tempo, você chegou a fazer estampa, não? Usando ilustração como estampa? Cara, eu não tinha feito ainda. Aí, logo que eu entrei aqui na Movem, que é onde eu tô atualmente, chegaram para mim e pediram para fazer a ilustração de 5 anos da empresa. E a última vez que eu tinha feito isso de verdade foi, sei lá, na faculdade como um teste. E eu tive que reviver isso e é muito gostoso, cara. Estampa é um bagulho muito da hora de fazer, até porque ela cria vida depois e você consegue pegar o seu desenho, ver a galera usando, ver a galera comentando sobre isso. Então, eu gosto muito de arte de estampa, eu acho que é super da hora. Hoje em dia é um dos focos da galera que ganha dinheiro com ilustração. Tipo, eu tenho vários amigos ilustradores que ganham muito dinheiro com estampa, tanto para empresas internas do Brasil e empresas internacionais que eles vendem estampa para fora. E, cara, é uma das coisas mais gostosas de fazer a estampa. E em breve vai ter algumas, inclusive da Creative, pelo que eu tô sabendo. Vai. Estamos chegando lá. Aos poucos a gente chega lá. Antes ainda vou te botar de job de outras coisas. Cara, o Garcia ele Mas é tá isso, me então. amando aqui. Eu vou dar seu desenho, Garcia. Não precisa me cantar tanto, meu. Minha esposa tá aqui Justo. no chat. Cara, Nicão, obrigado pelo papo. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta para o Nicolas antes da gente encerrar a live de hoje? Foi um papo rapidinho. Acho que ele merece depois umas análises um pouco mais profundas né? Pensando aí em pintura digital, dicas de luz e sombra, mas um pouco mais temático, né? Sim, um pouco mais de processo, né? Um pouco mais de técnica, acho que é legal até pra galera que tá buscando um pouco mais de uma coisa mais concreta, né, dentro de desenho. Acho que sim. Exato. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram. Quem não deixou, deixa o like aí antes de ir embora, por favor. E é isso, Nicão. Obrigado mais uma vez pela participação. Espero vê-lo em breve na live, né? Porque eu já te vejo todo dia aqui dentro, infelizmente. E é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Bom final de semana para todo mundo. E até Valeu. sexta-feira que vem. Semana que vem vai ter live durante a semana. A gente avisa vocês no meio do caminho. Beleza? Valeu, gente. Bom final de semana para vocês. Manda eu quero, hein, gente, que eu vou ver alguém para desenhar. Vamos lá, vamos lá. Beleza? Vou dar 5 segundinhos para quem não digitou eu quero. E aí eu encerro a live. Valeu, gente. Até mais. Valeu, time. Falou, brigadão, hein? Até mais.